Boa noite, a paz seja com todos. Com muita alegria, nós iniciamos essa transmissão da Palavra do Senhor nesta noite de domingo, 22 de maio de 2020. Por circunstâncias, nós estamos fazendo este culto online por recomendação e obediência às autoridades. Todos compreendam que o momento não é fácil, que é um momento muito difícil, mas o mais importante é que nós temos a saída. A saída é crer em nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, graças nós te damos, em o nome do Senhor Jesus Cristo, pela alegria de poder, Senhor, nos reunir, ainda que de forma online, cada irmão, cada irmã em suas casas, Senhor, compartilhando da palavra do Senhor neste momento. Que o amado Espírito Santo de Deus me use aqui agora, com a sua bendita palavra, em o nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor, em 2 Crônica 7, 13, eu vou usar um texto aqui que tem sido muito mencionado e muito usado nos últimos tempos. E eu vou usar esse texto para nós ministrarmos a palavra, para que nós possamos ter segurança, para que nós possamos estar tranquilos na palavra do Senhor, para nós superarmos e vencermos este mal que aí está. Então, a palavra do Senhor diz para mim e para você em 2 Crônicas 7, versículo 13, está escrito assim: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Depois eu continuo. Vamos entender aqui. Quer dizer que Deus está no controle. Deus está no comando de todas as coisas. Deus não foi pego de surpresa com esta epidemia, com esta pandemia. Deus não foi pego de surpresa, não veio um de repente para Deus. O de repente veio para nós. Que ainda que estivéssemos ouvindo que começou na China algo terrível e a se espalhar por outras nações, talvez nós estávamos desapercebidos e talvez desapercebidos não entendemos que era o momento de clamarmos, que era o momento de nós buscarmos a Deus, que algo terrível estava para acontecer no universo, sobre as nações. Então nós precisamos entender que Deus está no controle de todas as coisas. Pragas, pestes, terremotos, tragédias, nada disso acontece se não for com a permissão de Deus. Nada acontece se não for com a permissão de Deus. Por quê? Deus tem um propósito em todas as coisas. Ele é soberano. Ele é o eterno. Por isso que nós devemos nos tranquilizar, porque se Deus permitiu algo, Ele tem um propósito, e o seu propósito será cumprido, o seu propósito será realizado. E qual o propósito com o qual Deus permitiu que acontecesse essa pandemia sobre as nações? Acontece que o povo está desconectado de Deus. Ainda que tem muitos conectados, eu quero dizer, a maioria das pessoas estão desconectadas de Deus. A maioria das pessoas estão desconectadas de Deus como? Porque estão deixando de guardar a palavra do Senhor em seus corações. Estão deixando de obedecer a Deus.
O Senhor Jesus Cristo salva, mas os princípios de Jesus, os princípios da palavra de Deus é que nos conduz a uma vida abundante. Então, preste bem atenção. Os povos, nós aqui, os brasileiros, nós aqui, a Igreja do Senhor Jesus, muitas vezes estamos desconectados do propósito de Deus, desconectados dos princípios de Deus, porque estamos buscando em Deus somente conquistarmos, somente realizarmos, somente recebermos, não que isso seja algo contrário, que Deus seja contra, não, precisamos fazer estas coisas, mas muito mais àquela que é obedecer os princípios. A palavra do Senhor disse que se nós atentamente ouvirmos a voz do Senhor, nosso Deus, e obedecer a Ele, as bênçãos nos seguirão e nos alcançarão. E humanamente nós temos trocado isto. Nós temos procurado colocar os nossos interesses, os nossos desejos, os nossos sonhos, os nossos propósitos acima da obediência de Deus e da sua palavra. Então nós precisamos o quê? Entender que Deus permitiu que algo ruim alcançasse não só a China, mas todas as nações. Porque Deus é misericordioso, Deus é amor. E o propósito de Deus é trazer o povo, é trazer a consciência, é trazer o coração do povo de volta para Ele. Porque neste momento, todos estão procurando uma saída aqui. E realmente a saída virá aqui. Todos estão buscando uma saída, estão clamando, as autoridades estão pensando, os médicos cientistas estão trabalhando dia e noite para tentar descobrir, mas se nós não olhar para cima, olhar para o alto e saber que o nosso socorro virá do Senhor que fez os céus e a terra, então nós vamos nos desgastar, vamos perder talvez muito dessa batalha, por não estarmos canalizados na verdade, no princípio, na busca da verdadeira solução. Deus criou os céus e a terra e tudo que nela há. Tudo foi feito por Ele. Ele tem poder sobre todos, sobre todas as coisas e sobre todos os seres. Ele tem poder nos céus e na terra. Então nós precisamos o quê? Ter entendimento e voltar o nosso coração para Deus. Não é voltar apenas os nossos desejos para Deus, mas voltar o nosso coração para Deus. Quando Deus permite uma calamidade, quando Deus permite uma tragédia, Ele está permitindo que outras pessoas, que as pessoas em si, volte para Ele. Talvez você pergunte, mas precisava? Eu quero fazer com você aqui uma análise rápida. Quando está tudo bem na sua vida, na sua casa, você se preocupa em analisar que pode no amanhã, ou você procura se preparar para que no amanhã possa vir algo ruim? Não. Mas muitas vezes nós trabalhamos, fazemos coisas que vai trazer resultados ruins. E quando esses resultados ruins vêm, aí nós vamos reavaliar a nossa situação. Aí nós vamos parar para pensar. E a pergunta é, aonde foi que eu errei? É a pergunta que nós fazemos. Aonde foi que eu errei? O que eu fiz que deu errado? Por nós não compreendermos a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, nós entramos em caminhos, muitas vezes individual, muitas vezes em coletividade, que vai nos levar a circunstâncias difíceis, circunstâncias ruins.
E depois de uma avaliação, de vermos aonde foi que falhamos, então nós retomamos a partir daquele ponto, e daí as coisas começam a dar certo. O momento para nós, qual é? De nós reavaliarmos. Então o Senhor continua dizendo, em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. O que é se humilhar? É quando nós nos esvaziamos de nós mesmos. Nos sentimos como nós somos, impotentes, vulneráveis. Quando nós reconhecemos quem nós somos como seres humanos, fracos, vulneráveis, então nós vamos ter que reconhecer a grandeza de Deus. Isso é humilhar, reconhecer a soberania, reconhecer o poder de Deus, a grandeza de Deus e reconhecer o seu amor, o seu grande e infinito amor. E reconhecer que Deus dá o perdão, que Deus dá o escape, que Deus dá a solução, porque as suas misericórdias são infinitas. E por causa das suas misericórdias é que nós não somos consumidos, aleluia. Então, nós estamos apreensivos, estamos num momento de calamidade, mas estamos conscientes de que nós temos a saída. E a saída é nos humilharmos, reconhecer a nossa dependência de Deus, a nossa dependência do seu amor, a nossa dependência de Deus nos ajudar, de Deus enviar socorro. Então, essa é a primeira parte que nós devemos. E orar, porque orar é um relacionamento com Deus. Nós nos relacionamos com Deus por meio da oração. Então, quando nós estamos orando, nós estamos abrindo o nosso coração a Deus e também esperando dele uma resposta. Então, a oração nos leva a ter intimidade com Deus. E dessa intimidade nasce a revelação de Deus em nós. E nós vamos agir debaixo dessa revelação de Deus para as nossas vidas. E ele diz, e ele continua ainda dizendo, e me buscar. Então, eu vejo neste momento algo maravilhoso. Como que as pessoas estão buscando a Deus. Eu quero acreditar que o mundo, as pessoas nunca oraram dia e noite como estão orando agora. Que as pessoas nunca buscaram a Deus antes como estão. Não tem nada que traz paz às pessoas se não for buscar a Deus. Porque está tudo parado, está tudo parando, o mundo está parando. Os sonhos, os projetos estão parados, as buscas estão paradas, as empresas estão paradas, os bancos estão parando. Então não tem dinheiro que resolve o problema agora. Não é dinheiro que resolve este problema agora. Mas sim, esse orar, esse buscar a Deus e buscá-lo de todo o nosso coração. De todo o nosso coração. Voltarmos para Deus e Ele se tornará nós. Busquemos a Deus de todo o nosso coração. O que é buscar a Deus de todo o nosso coração? De toda a entrega. Nós estamos observando o medo que está no coração das pessoas. O medo quando ele nos proporciona cuidados, né? Ele nos proporciona cautela, ele nos faz bem. Mas quando o medo vem para nos paralisar, aí o risco é grande.
O que as pessoas precisam entender, não só nós os cristãos, mas todas as pessoas precisam entender, é que este medo que paralisa, este medo que pode paralisar, você não pode deixar entrar em seu coração. Daí a confiança em Deus, a plena confiança em Deus. Porque se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Um filho pode estar do lado da mãe, que é a que mais protege um filho. Mas se vier uma praga, se vier algo nele, se vier um infarto, algo fulminante, mata o filho do lado da mãe. Mas quando o Senhor guarda, nada acontece. A palavra do Senhor diz lá em Salmo 91, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Nós verdadeiramente estamos guardados no Altíssimo, porque fomos lavados e remidos no sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós verdadeiramente estamos habitando no esconderijo do Altíssimo em Cristo Jesus. Então ele disse que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos, mas também vai dizer que praga alguma chegará à nossa casa, mal algum nos atingirá. Então nós precisamos compreender o que a palavra está nos dizendo, porque isso é uma garantia. A palavra de Deus é uma garantia do que Deus está fazendo, do que Ele é poderoso para fazer por nós. Por isso nós precisamos confiar totalmente em Deus. Totalmente em Deus. Obedecemos autoridades, ouvimos o que eles falam, decretos, leis, cumprimos, mas nós, na verdade, precisamos confiar, crer e confiar em Deus, no seu socorro, na sua ajuda. Então, busquemos a Deus de todo o nosso coração. Precisamos compreender, dentro deste momento, a nossa vulnerabilidade física, a nossa fraqueza física. Por isso nós precisamos obedecer às autoridades, para que mal algum sobrevenha a nós por causa da desobediência. Obedecer a Deus é obedecer os seus princípios. Obedecer à autoridade é obedecer aos princípios de Deus. Porque a palavra de Deus diz que toda autoridade foi constituída por Deus. Então, assim, nós precisamos voltar o nosso coração verdadeiramente para Deus, buscando a Deus de todo o nosso coração, para que Ele possa nos socorrer, socorrer não só o Brasil, socorrer também as nações. Então ele diz, e se converter dos seus maus caminhos. Essa questão de nos converter dos maus caminhos, nós precisamos avaliar bastante. Qual é o mau caminho que Deus revela a nós? A falta de reconhecimento ao verdadeiro Deus, o Senhor, Criador dos céus e da terra. É quando nós depositamos a nossa fé, é quando nós depositamos as nossas forças, buscamos pelas nossas meios de vencer obstáculos, crises, situações, meios de realizar sonhos, que não seja passando pela palavra de Deus, pelo filtro da palavra de Deus. Então nós precisamos nos converter dos nossos maus caminhos. O homem do século 21 tem se desconectado do ser humano, tem se desconectado da sociedade unida, pessoas unidas. Deixamos muitas vezes de abraçar e agora não podemos abraçar. Como está lá em Eclesiastes, há tempo de se abraçar e tempo de deixar de abraçar. Nós estamos agora no tempo de deixar de abraçar. Mas tivemos muita oportunidade para nos abraçarmos, para estarmos mais perto uns dos outros, da família. Mas nós nos desviamos. Pegamos um mau caminho de nos afastar das pessoas.
comunicação por meio de redes sociais substitui o contato humano, o calor humano, um abraço, um aperto de mão, uma palavra de conforto diretamente. Então nós perdemos o caminho. Nós estávamos em mau caminho. Quantas pessoas dentro da sua casa se comunicam via rede social? Não foi assim desde o princípio. Deus uniu o homem, Deus fez a família, Deus criou seres humanos para que nós vivêssemos coletivamente, um precisando do outro, um ajudando o outro. Mas nós desrespeitamos princípios, nós saímos do caminho, nós desviamos do caminho. Quantas coisas nós fizemos nos últimos anos, desviando do caminho, desviando da palavra, desviando do propósito de Deus. Hoje, tem muitas pessoas que querem abraçar um amigo, um colega, um ente querido, e não pode. Por que não pode? Porque nós precisamos respeitar uns aos outros. Nós precisamos ter cautela. Nós não sabemos quem está com o vírus, quem está contaminado. As coisas estão acontecendo muito rapidamente. Então, muitos têm saudade, mas tiveram oportunidade de estar fazendo. Quando nós desrespeitamos a nossa família, a nossa vida conjugal, não valorizamos a esposa, nós estamos desviados do caminho. Quando a esposa não tem respeito ao marido, quando uma casa, um lar, não tem comunhão, não tem respeito, estão desviados. Pais que não respeitam a filhos, filhos que não respeitam a pais, estão desviados. O maior problema da sociedade hoje é dentro de casa. A violência, ela está atribuída às situações e circunstâncias dentro de casa. Desprezo, falta de ouvir, falta de carinho, falta de amor, falta de compreensão. São N os fatores, internos e externos, mas nós precisamos nos tornar para Deus. Nós precisamos converter dos maus caminhos. Temos, sim, andado em maus caminhos. Temos falhado. Mas é tempo de nós corrigirmos. O Senhor está nos dando o privilégio de nós acertarmos, de nós nos tornar, de nós voltar e voltar para Ele e acertar. Nós passarmos por este processo, por estes princípios da palavra de Deus. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Há condições. Deus nos dá condições. Por que Deus nos dá condições para nos ouvir, para nos atender? Porque Deus é amor e Ele nos deixou livre arbítrio. A palavra do Senhor diz: hoje eu vos coloco diante da bênção e da maldição. Hoje coloco diante de vós a bênção e a maldição, a morte e a vida. Escolham a vida para que vivam. Então, não é uma sugestão de Deus para nós escolher a vida para vivermos. Na verdade, é a vontade de Deus para mim e para você escolher a vida para nós vivermos. Nós estamos diante dessa decisão hoje, nesses dias, nestes tempos. Estamos diante da bênção que é perseverarmos nos caminhos do Senhor e diante da maldição que é continuarmos fazendo, é continuarmos desviados do propósito do Senhor. Escolhemos a bênção, escolhemos a vida para nós vivermos. Então, assim, o Senhor ouvirá dos céus o nosso clamor, as nossas orações e nos atenderá. E o Senhor, Ele é poderoso para paralisar qualquer praga, qualquer peste. Mas o Senhor também usa os homens de Deus. O Senhor também usa os médicos. O Senhor usa também os líderes, os nossos líderes políticos, os homens que governam a nação.
O Senhor, dependendo da situação, Ele vai usar de acordo com a necessidade. Mas Ele é soberano, Ele é poderoso. Nós precisamos orar para que as nossas autoridades se dobrem diante do grandioso e glorioso nome do Senhor, diante do nosso Deus Todo-Poderoso, e se arrependam, É algo maravilhoso que está acontecendo, porque as ideologias, os seus propósitos estão sendo deixados de lado. As disputas precisam ser deixadas de lado e precisam todos unir em torno de um propósito só, a vida humana. Então nós precisamos continuar orando para que haja entre as nossas autoridades união, unidade, fortalecimento das forças contra um mal que é contra todos. Isso em todas as nações. É contra o ser humano. É para que o ser humano se volte para Deus. É para que o ser humano se volte para o seu Criador. Não há ninguém mais poderoso do que Deus. E isso nós já sabemos, conhecemos, mas nunca vimos isso tão eficaz como nos dias de hoje, como nesses tempos chamados agora. E indo lá para o livro do profeta Abacuque, há algo tremendo que o profeta Abacuque diz, no capítulo 3, versículo 16, em tempos de calamidade, nós precisamos estar atentos, irmãos, irmãs, você que está nos ouvindo, precisamos estar atentos, porque toda calamidade, ela deixa uma marca de destruição. E depois vem o tempo da reconstrução. Após a calamidade, vem a bonança. Após a tempestade, vem a bonança. Porém, vem a reconstrução, porém vem o temor, a confiança e o andar no caminho do Senhor. Mas o profeta diz algo interessante. Ele diz assim, versículo 17: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os das corças e me faz andar alteranamente. Olha, seguramente. Então, porque o estado de calamidade no qual nós estamos vivendo, se nós não nos arrependermos, se nós não nos convertermos dos maus caminhos, se nós não buscarmos a Deus de todo o nosso coração, não só por nós, mas por todas as pessoas, por todas as nações. Voltando ao sentimento que Deus quer que cada um de nós tenhamos, pode ser que demore para uma solução. Saiba que Deus está no controle de todas as coisas. Pode ser que o prejuízo seja muito grande. Pode ser que haja falências e mais falências, desemprego, fome, uma série de coisas por consequência de um povo de coração endurecido, que eu quero entender que não é o nosso caso. Eu quero entender assim. Mas se os corações permanecerem endurecidos, pode ser que as previsões, que os políticos têm o dever de fazer previsões, tanto para bem, tanto positivamente como negativamente. Eles têm que trabalhar com os dois lados. Eles não podem esperar acontecer para depois dizer o que vamos fazer. Não. Eles têm que trabalhar com estatística, sim. Mas depende do povo, porque Deus está tratando com o povo. Deus não está tratando com as coisas, Deus está tratando com o povo. Quem tem inteligência,
Quem fala, ouve e tem consciência é o homem. Deus está tratando com o homem. Deus está tratando comigo. Deus está tratando com você. Deus está tratando com todos nós. E não podemos demorar para entender que esse é um agir de Deus, que esse é um propósito de Deus para nos levar de volta a Ele, de coração e de alma. Então nós não podemos demorar, porque se demorar, pode ser que venham assolações muito piores. O vírus vai passar, já está passando, eu creio. Mas as consequências, por demorar o povo se arrepender, as consequências podem ser trágicas. Então é neste contexto que o profeta, eu vou reler novamente, porque isso é tremendo para as nossas vidas, porque vai revelar em quem nós devemos confiar. Lembra-te que Abacuque era um profeta, mas ele é homem. Lembra que na Bíblia, a Bíblia foi escrita para falar de homens. Deus revelando o seu amor para com os homens, para com a vida a qual ele criou. Então o profeta diz: ainda que falte emprego, ainda que falte mantimento, ainda que falte transporte, ainda que falte muitas e muitas coisas. Porque há muitas coisas que nós podemos pensar. Tem pessoas que reclamam porque tem arroz, feijão e um bife. Tem pessoas que reclamam porque essa marca de leite eu não gosto. Esse determinado produto eu não gosto. Eu não como isso. Então preste bem atenção. O profeta está dizendo: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, comece a pensar naquilo que pode faltar, naquilo que é conforto para nós, naquilo que tem dado a nós a condição de sobrevivermos, de vivermos e sobrevivermos, alimentando. Mas o profeta está falando de uma escassez completa. Ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco. Falta carne, olha aqui, não tem arroz, não tem feijão, não tem trigo, falta carne, falta leite, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor. Olha que declaração maravilhosa. Isso aqui é amor a Deus. Eu me alegro a Deus, porque todas estas coisas só têm fundamento, só existem porque Deus as criou. Ele é o Criador dos céus e da terra e de tudo que nela há. Então ele está dizendo: todavia eu me alegro. Ele está falando no presente. Ele não está falando no futuro aqui nessa tradução. Há uma tradução que diz: eu me alegrarei no Senhor. Mas ela está falando para nós. Eu gostei muito dessa tradução, porque eu me alegro, porque traz o momento que nós estamos vivendo. Então, devemos nos alegrar no Senhor, porque estamos em casa e temos uma casa para estar nela, porque temos família, graças a Deus, porque temos recursos, sejam poucos, sejam muitos, mas eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. Porque é de Deus que vem a nossa salvação, é de Deus que vem o nosso socorro. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Deus é a nossa fortaleza. Deus é o nosso escudo. Deus é quem nos guarda. Deus é quem nos protege. E faz os meus pés como o da corça, e me faz andar alteranamente, e me faz andar seguro. Eu termino aqui com esta palavra de Abacuque. Nós estamos, pela Igreja do Evangelho Quadrangular do Estado de São Paulo, nós estamos no ano da superação. E é algo maravilhoso, porque o que está acontecendo, a calamidade que aí está, ela nos chama à superação. Ela nos chama a superar. Nós estamos em uma nova década. E nesta década, nós estamos firmes no Senhor, alegres no Senhor,
vivificados no Senhor, fortalecidos no seu espírito e no alimento que é a sua palavra que nos fortalece. Permaneçam firmes em obediência a Deus, em obediência às autoridades eclesiásticas, em obediência às autoridades civis, em obediência. Eu estou transmitindo aqui do meu escritório. Só está eu e minha família aqui em casa, e você na sua casa, mas alegremos no Senhor. Não reclame, não murmure, dê graças a Deus que nós temos os meios de comunicação para ainda transmitirmos a palavra de Deus, mas se não pudéssemos transmitir a palavra de Deus via rede social, nós podemos realizar os nossos cultos familiares. Realize o culto familiar na sua casa, com a sua casa, dentro da sua casa, a sua família. Busque ao Senhor de todo o seu coração, leia a palavra com a sua família, compartilhe da palavra com a sua família, ore com a sua família, ame a Deus de todo o seu coração. É por pouco tempo. É por pouco tempo. Isso não vai durar muito, porque eu creio que o povo, a igreja, está consciente de que nós somos instrumentos de Deus para orarmos, clamarmos, buscarmos a Deus, mas sabemos o que é arrependimento, sabemos o que é conversão, sabemos o que é nos tornar a Deus. Então eu oro para que Deus ilumine o seu entendimento, ilumine o seu coração, e que você pare de propagar medo, que você pare de propagar pavor, mas que você aquiete a tua alma. Aquieta a tua alma. A palavra do Senhor diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. A palavra do Senhor manda eu e você aquietar-nos. Obedeça a palavra do Senhor e você vai saber que Ele é Deus. Nós sabemos que Ele é Deus. Termino aqui orando para que o Espírito Santo de Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, Ele que habita em nós, transmita-nos esta paz que excede a todo entendimento e que transmita em nosso íntimo esta confiança, esta certeza de que Deus é Deus e Ele é quem cuida de nós. Mas nós fazemos o que nós devemos fazer, obedecer, agir, mas dentro dos princípios da palavra de Deus e dentro das normas que as autoridades que nos governam nesta terra têm passado para nós. Senhor, eu oro para que a tua paz que excede a todo entendimento, essa paz possa, Senhor, tomar todo o coração do teu povo. E que nós, nesses dias, ó Senhor, escuros, mediante a circunstância, possamos declarar, possamos ver a tua luz brilhar, Senhor, em meio a essa escuridão. O Senhor é luz e o Senhor brilha. E não há escuridão que te cubra, que te toque, que te apague. Porque o Senhor é só governantes, cada um em sua área. Abençoe os homens, Senhor, que o Senhor levantou nesta nação para governar o povo, para cuidar do povo. Levanta, Senhor, no coração destes homens, Senhor, o entendimento, Senhor. Proteja cada um deles, abençoando-os, meu Pai Todo-Poderoso, tanto os nossos governantes na área federal, na área estadual, quanto na área municipal. Ilumine e abençoe as nossas autoridades. Ilumine e abençoe, Senhor, os médicos, cientistas, meu Pai, da área da saúde, todos os profissionais da saúde, meu Pai Todo-Poderoso, e também o do sistema financeiro, meu Pai, para que eles tenham sabedoria, ó Senhor, para trabalhar como sair, Senhor, do desse pós-momento que nós estamos vivendo. Senhor, assim nós abençoamos
todas as pessoas em nome do Senhor Jesus. Oramos por todas as nações, por todos os seus governantes, oramos por todos os povos, pedindo que a tua boa mão esteja e continue estendida, Senhor, para que o Senhor possa nos livrar de todo este mal. E depois dessa tempestade, na vida abundante, o Senhor nos continuar guiando em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus.